Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, em Tua presença nós colocamos a vida do Teu Filho, ó Pai. Louvando, engrandecendo e exaltando o Senhor pela vida dele. E te pedindo, ó Pai, como o Senhor o tem usado. Usa nesta manhã, ministra aos nossos corações, que nós possamos ouvir do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem transmitido às nossas vidas através da vida do Teu Filho, ó Pai. Abençoamos a sua vida, a sua família, seu ministério e tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dele. Sê com ele, ó Pai. Aguarda, proteja e livra-o de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus. Você está com a sua revista em mãos? Abra a sua revista, aí na lição de número 7. Lição de número 7. Nós vamos estar falando um pouco hoje sobre também mais um tipo de autoridade. Nesta manhã sobre a autoridade e o poder. A autoridade fala sobre poder. Sim ou não? Então é o poder que a santificação tem na vida do cristão. É isso que nós vamos estar comentando aqui. Quantos santos nós temos aqui hoje? Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Santo, o que é ser santo? Você já viu que muitas daquelas, às vezes nós fomos muito criticados, as pessoas falavam coisas, às vezes suas, minhas, da maneira como nós às vezes ficávamos, convivíamos no meio dos amigos, da sociedade. Às vezes alguém podia apontar o dedo para você, às vezes você estava um pouco fora do esquema de que eles queriam que você estivesse, e alguém virava para você e dizia assim: lá vai o santão, né? Lá vai o santarrão, a santarrona, andando, caminhando. Eles talvez não sabiam, não entendiam o significado da palavra santo, de ser santo diante de Deus. Vamos estar vendo um pouco disso aqui nesta manhã. Olha só os versos que estão na sua revista, do verso 1 ao verso 7. Diz assim, eu não vou fazer nenhuma exegese aqui, mas vamos ver um pouquinho algumas coisas aqui. Olha aqui, o que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo aqui para a igreja lá de Tessalônica. Para quê? Porque ele estava fazendo aqui nesse momento, ele estava falando até da segunda vinda de Cristo. As pessoas estavam vendendo as suas coisas, estavam dando para os outros, pensando que Jesus já estava voltando naqueles dias, naquele momento ali. E estava ficando uma sociedade cristã totalmente desorganizada. E as pessoas às vezes estavam entrando até em pecado, em lutas, em dificuldades. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Olha aqui. Que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais o quê? Progredir cada vez mais. Diga, progredir cada vez mais. O que é progredir? O que é uma pessoa que progride na vida? É uma pessoa que cresce, né? Aqui está dizendo que o cristão, e Paulo me chamou a atenção de uma coisa, ele diz assim, ó, da maneira, assim como recebestes de nós. O que é isso? Nós estamos falando de santificação, mas a santificação, nós vamos estar vendo mais na frente um pouco, a santificação também depende de mim e de você, para estar ensinando as outras pessoas. De que maneira eu posso fazer isso? Eu posso ver na sua vida, eu como pastor, eu posso estar olhando, notando na sua vida, alguma coisa que você está fazendo, e talvez esteja fora daquilo que agrade a Deus, aquilo que não está dentro da vontade de Deus. E você, às vezes é um novo convertido, alguém que ainda não tem a total ciência da vontade e do plano de Deus na sua vida,
Então, às vezes, você está caminhando, e está caminhando com a consciência sadia, pensando que está fazendo uma coisa correta, e você está fazendo algo que está desagradando a Deus. Eu não posso ver isso e fechar os meus olhos como se nada tivesse acontecendo. Não importa se você é branco, é preto, amarelo, se você tem estudo, se você não tem estudo, se você tem dinheiro e se você não tem dinheiro, a minha maneira de conduzir tem que ser a mesma. Eu não posso deixar você caminhar da maneira que você está, sem dizer a palavra necessária para que você possa mudar, às vezes, o caminho que você está. Então, o que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte: eu já falei as palavras para vocês, a maneira que vocês devem caminhar. Não é, ele está dizendo aqui, olha aqui, convém, da maneira que convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Nós, os cristãos, nós não podemos retroceder na nossa vida, de maneira alguma. Nós não devemos retroceder, voltar para trás. Cada vez que nós recebemos algo, você está aqui hoje, nesta manhã, você está recebendo uma palavra direcionada de Deus. Não é simplesmente para você passar o seu tempo, ficar aqui 1 hora, aqui nesse lugar sentado, para passar o seu tempo. Não, você está aqui sentado nesse momento, é para você poder aprender algo, e não simplesmente pensar em aprender, para repassar às pessoas. Isso deve ser feito. É claro que deve ser feito. Coisas boas, nós devemos repassá-las. Mas o mais importante e essencial é que o que você aprender aqui, hoje, você tem que colocar isso em prática na sua própria vida. Porque senão o que vai acontecer? Você vai entender as coisas simplesmente com seu intelecto. Você vai ser uma pessoa totalmente culta, conhecedora da Bíblia, teóloga, mas às vezes isso não desce para o seu coração. Que efeito que tem isso? Nenhum efeito. Você pode conhecer toda a Bíblia. Eu já vi gente capaz de citar a Bíblia inteira, porque tem uma capacidade muito grande de gravar. Eu gostaria de ter, mas não tenho. Eu já vi pessoas que decoram a Bíblia assim rapidinho, fala a Bíblia nos lugares, fala a Bíblia em público, em qualquer lugar, mas a palavra de Deus não está arraigada no coração delas, está simplesmente no intelecto, no conhecimento, e isso não traz mudança de vida. O que é santificação? Santificação é mudança de vida, e é isso que Deus quer para cada um de nós. Vamos mais aqui, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é o quê? A vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação. A vontade de Deus para a nossa vida é isso, é a santificação. Ele fala, não vamos entrar aqui nesse local. Verso 4, aí na sua revista, diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Você tem vaso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? É um vaso. Ali está dizendo, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é vaso? Você tem vaso na sua casa? Você pode pensar assim, pastor, eu guardo tão bem meu vaso, não deixo quebrar, lavo de vez em quando, fica lá de trás da porta o meu vaso, mas de vez em quando eu vou lá, dou um banho de água nele, limpo para as visitas, quando chegarem lá em casa, ele está mais bonitinho. É isso que Paulo está dizendo aqui? Cada um guardar o seu vaso em santificação e honra? É isso? Sim ou não? Claro que não. O que é o vaso aqui? Diga assim, o vaso sou eu, a minha vida. Pastor Carlos, e o senhor já observou que o vaso
vazio, ele só serve para acumular o que não presta? É barata, é cobra, é rato, é sujeira. Nós temos que ser cheio do Espírito Santo, porque se for vazio, só vai acumular o que não presta. Acumular coisa só ruim, sujeira. né? Coisa ruim, né? O que está dizendo para nós aqui? Cada um saiba possuir o seu vaso em quê? Santificação e honra. Não na paixão, da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para o quê? A santificação. Você já deparou com uma placa dessa aí? Você já deparou com uma placa dessa aí? No seu dia a dia, no seu caminhar? Você já se deparou? Hã? Não? Seria tão bom se a gente, em toda esquina, tivesse... Tinha um rapaz aqui que ele pegou um ministério. Eu lembro quando eu viajava muito, viajava bem mais, saía pelas BRs, e tinha um nobre irmão que morava aqui, em Goiânia, depois mudou para Anápolis. Qual que era o ministério que Deus tinha dado para ele? Ele pegava e saía pelas rodovias, colocando versículos bíblicos pendurados em árvores. Ele pegava, fazia uma placa assim, colocava versículos bíblicos nas árvores. Então, as pessoas iam passando pela rodovia e iam lendo o que estava escrito, porque ele colocava sempre em locais bem visíveis. As pessoas todas então passavam e viam isso. Então seria bom, assim, se nós caminhássemos aí pelo nosso dia a dia, aqui pela cidade, e nos deparássemos cada vez com alguma coisa dizendo assim. Seria bom, sim ou não? Seria. Mas o que Deus deixou para nós também? Deixou o quê? Aqui, se nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos caminhar de Gênesis a Apocalipse, e nós vamos nos deparar com cada momento, Deus nos chamando a atenção, que nós devemos ser diferentes. O que é santidade? Santidade não é um neologismo, não é nada de novo, não é nada que nasceu agora. Santidade é algo que desde que Deus cria o homem, forma o homem do barro, Deus exige santidade do homem. E às vezes muitas pessoas estão colocando como se fosse algo novo, fosse uma novidade, alguma coisa que está surgindo agora como novidade na vida das pessoas, e não é nada disso. O que Deus quer na nossa vida é que nós sejamos cada vez mais santos, porque Ele é santo. As Escrituras Sagradas fazem da santificação um dos seus temas, o quê? Centrais. O que está escrito aqui no texto áureo da sua revista? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui o quê? A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Por que é tão importante para Deus? O verso está dizendo assim: segui a paz com todos. Você tem paz com todo mundo? Fala a verdade. Você tem paz com todo mundo? Você vive em paz com todas as pessoas? A maioria de nós, sim, vive. Mas vamos pensar uma coisa: mesmo se você não vivesse em paz com todas as pessoas, você poderia até mesmo entrar no céu.
O que Paulo está dizendo aqui? Olha, seguir a paz com todos, é um conselho. Porque ter paz com todo mundo é bom demais. Você tem alegria, você tem convivência, você tem amizade, você tem cumplicidade, você está sempre debaixo de cobertura de alguém, alguém que te ama, alguém que gosta de você, alguém que se preocupa com você. Isso é muito bom. Paulo está dizendo, siga nessa direção, segue a paz com todo mundo. E outra coisa, e há o quê? Santificação. Aí a coisa fica difícil. Aqui agora o negócio começa a arrochar. Ele não fala muito da paz, ele fala que seria bom se todos nós seguíssemos a paz, mas agora ele coloca a santificação, mas ele faz uma observação talvez muito importante para nós. Ele diz assim, seguir a paz com todos e quem? A santificação. Agora ele faz esta menção, sem a qual quem? Sem a paz? É sem a paz? Não, é sem o quê? Sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. A santificação é importante na nossa vida? Sim ou não, irmãos? É claro, todos nós queremos um dia ver Deus face a face. É claro, cada um de nós tem um sonho de chegar um dia no céu e conhecer Abraão, Isaque, Jacó, ver se Paulo realmente era careca, se não era careca, ver se o problema que Deus fala para ele, se era problema nas vistas, se era o que tipo de espinho na carne. Paulo, mas eu tenho um negócio engasgado aqui em mim, eu tenho um espinho aqui comigo, que até hoje eu não descobri. O que era aquele espinho que você falou? Você pecou? Era pecado que você estava falando? O que é? Fala para nós aqui. Até hoje eu não descobri. Lá no céu, quem sabe, nós vamos estar conversando lá, vamos ter eternidade, somente a eternidade inteira, para a gente estar desfrutando disso. Nós vamos poder perguntar tantas coisas, né? Perguntar a Daniel, como você conseguiu? Ô José, como é que foi que você conseguiu? Como que você conseguiu, no meio de tanta imundície, tanta coisa ruim, você conseguiu se manter íntegro? Ô Daniel, como que você se manteve puro no meio de uma geração impura, escravo, está tendo ali sendo a sua vida toda cercada pelo mal, mas você não se corrompeu, ainda se manteve em pé, e Daniel, e Deus te honrou, te colocou como nobre no meio daquelas pessoas. Durante 3 reinados você esteve ali dando ordens, Daniel. Como que foi aquilo? A Bíblia diz, se você tem vontade de um dia ver Deus face a face, talvez para fazer esse tipo de pergunta, talvez conversar esse tipo de assunto, porque só vai conversar esse tipo de assunto aquelas pessoas que estiverem em santificação, porque estas pessoas verão a Deus, as outras pessoas não verão a Deus. Aí o assunto vai ser um pouco diferente. Aí talvez o assunto comece a mudar de figura. Por que que eu não fiz isso? Por que foi que eu não acreditei? Por que que eu agi desta maneira naquele dia? Por que que eu não ouvi aquela palavra? Vamos para frente. Olha uma escada. Pastor Roberto, prepara por favor aí, segunda aos Coríntios 3,18. Desse lado aqui não está dando muito para ver. Lá no final, fala de santidade. E Jesus Cristo como nosso foco de santidade. Lá no topo, fala de Cristo. Mas o que é esse aprendizado? Que eu achei interessante esta escada aqui. O que é esse aprendizado? Quando nós recebemos a Cristo como Senhor, Salvador da nossa vida, Ele começa a fazer algumas coisas em nós. Primeira coisa, Ele começa a aperfeiçoar a vida e transformar a vida moral, ética do crente, ou da pessoa que antes não tinha esse tipo de coisa. Ele começa a fazer essa transformação na vida moral da pessoa. Olha aqui,
A primeira coisa que ele muda a nossa identidade, não muda a sua identidade diante de um cartório, não, mas ele muda a sua identidade diante de Deus. Primeira coisa, depois ele trabalha na sua autoestima. Você já viu quantas pessoas que dentro da igreja tinham uma autoestima lá embaixo? Pessoas que não conseguiam levantar os olhos, pessoas que não conseguiam dormir direito, pessoas que não conseguiam ser capazes de ter paz, e Deus fez o quê? Mudou a sua autoestima, mudou o seu autoconceito. Depois do que Deus fez? Ele começou a fazer com que a pessoa em fé, ele pudesse ter confiança em Deus. Depois que essa pessoa começa a confiar em Deus, ele começa a entregar a sua vida ao Senhor, e depois em obediência, ele começa na sua caminhada. A pessoa agora já não obedece à sua carne, não obedece aos seus instintos, não obedece simplesmente aos seus desejos, mas ele começa a andar em obediência ao seu Deus. O seu coração começa a silenciar. O que é um coração que começa a silenciar? O que é um coração que começa a silenciar? É um coração que não é murmurador. É um coração que sabe receber de Deus. Assim como Jó, claro que ninguém quer, eu não quero, e você também não quer. É isso, né? Suporta os irmãos. Eu não quero, você não quer, como Jó disse assim: eu recebi coisas boas de Deus falando para sua esposa, não vou receber coisas más também? Ou coisas ruins que desagradam o meu coração? O que isso fala? O seu coração vai silenciar, por quê? Porque você vai acreditar em Deus, que aquilo que está passando naquele momento, aquilo ali não é o fim, mas aquilo ali é um meio, talvez, para Deus estar te ensinando, e para te exaltar daqui uns dias, daqui um momento. Então nós temos que silenciar o coração, você nessa caminhada, nessa subida, nessa crescente, e você começa, então, a Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, então começa a carregar essa cruz. Depois ele começa no final, ele tem essa autodeterminação, é a pessoa determinada a chegar lá em cima, independente se está fácil, se está difícil, se a coisa está boa, se a coisa está ruim, a pessoa tem uma determinação no seu coração. Você pode ter uma determinação dentro da sua casa, dentro do seu lar, com a sua própria vida. Eu quero fazer da minha vida um vaso de honra. Eu quero ser, a partir de hoje, um vaso de excelência. Eu quero fazer da minha casa uma casa que as pessoas vão olhar para ela e vão querer ser igual. Ou seja, eu tenho que ter uma determinação no meu coração. Você já viu que as pessoas, não, eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar disso, vou parar daquilo outro, vou começar dia 1º de janeiro. Mas se ela não tiver uma determinação, o dia que depois de não sei quantos anos, eu já falei isso aqui com vocês, um dia eu coloquei no meu coração, que não ficava sem bebida, não ficava sem nada, não ficava sem várias coisas ruins, e principalmente a bebida. Um dia, uma festa lá no meu colega Mário, na casa do irmão Mário, aquele senhor ali hoje, fica de pé aí, irmão Mário, por favor. É o irmão Mário, é meu cunhado, casado com a irmã Marina. E um dia lá na casa dele, eu estava crente, eu era crente, já estava 6 meses na igreja, mas não tinha transformado a minha vida. Mas sabe o que um dia Deus fez? Deus usou alguém. Eu saí do culto, um domingo à noite. Depois de sair do culto, eu fui lá para a casa do irmão Mário, que não era crente. Ele não era crente. Eu fui para lá. Quando eu cheguei, entrei com a minha esposa dentro da casa dele, eles estavam tomando cerveja numa roda, lá, festejando, com churrasco e tudo. Eu fui lá para quê? Para isso também. E quando eu entrei na casa, lá no fundo, ele morava aqui em cima, aqui no setor da Serrinha, ali perto do Jaime Câmara. E quando eu entrei lá naquela casa, alguém com um copo na mão veio em minha direção e disse: e aí, crentinho? E aí, pastorzinho? Aqui está o seu, pode começar.
Irmãos, eu era crente, só que eu não estava testemunhando e não estava vivendo o que é ser crente. Aquela atitude que eu tenho certeza que foi não usada pelo diabo, porque o diabo não faz nada que o fim seja para glorificar e honrar o nome de Deus. Aquela atitude naquele dia me fez eu refletir e tomar uma decisão, autodeterminação, mas autodeterminação não muda nada, se você não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida para te conduzir em determinação. Eu cheguei na minha casa naquele dia, e ajoelhei ao lado da minha cama. Eu ajoelhei de um lado da cama, do lado de cá, e a Marisete, eu pedi ela para ajoelhar do outro lado de lá. Nós demos as duas mãos, um para o outro, um do lado da cama e outro do lado de lá. Falei, eu não sei orar, mas eu quero orar, aqui agora. Eu nunca mais, eu quero envergonhar o nome de Deus, através desse ato. E eu fiz uma oração. Deus, eu não sabia a Bíblia direito, eu abri a Bíblia e falei, o que é que o Senhor fala comigo, depois desta oração? E a palavra de Deus saiu, não sei se foi Isaías, acho que Isaías 27 ou Isaías 23, se não me engano. Depois de orar, eu pedi a Deus dessa maneira, dizendo, Deus, eu não quero envergonhar o teu nome, eu não consigo ficar sem a bebida, eu não consigo ficar sem beber, eu estou indo para a igreja, eu não estou sendo um crente, eu quero que o Senhor me ajude. A partir de hoje, Senhor, eu nunca mais quero colocar um copo de bebida na minha boca, nenhum, que seja. E fiz um compromisso com Deus, Deus, mesmo se eu souber que tiver alguma coisa, qualquer coisa feita com bebida alcoólica, eu não bebo, não tomo, não como, não faço nada, a partir de hoje, e eu quero que o Senhor me ajude. Fiz aquela oração, e me levantei daquele lugar, daquela cama, daquele local, daquela cama. Está fazendo 22 anos, nunca mais entrou um copo de bebida, nada que se tenha bebida álcool na minha boca. Por quê? Porque eu determinei a ter santidade a Deus, a ser alguém separado para Deus, alguém que carne de osso, com dificuldade, com problema, com lutas. Mas uma coisa eu sei, se nós dermos lugar para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida, nós não seremos envergonhados, mas nós seremos cada vez mais honrados por Deus, aonde nós estivermos, na nossa vida e na nossa casa. Sim. Ser-te-á firme. Isso mesmo, precisamos determinar no nosso coração. Não foi nenhum desses dois, foi Isaías 28. Isaías 28. São poucos os lugares na Bíblia que fala tão claramente sobre bebida. Eu peguei a minha Bíblia, não sabia, eu não concordo com esse tipo de coisa, não faço isso para ninguém fazer. Bíblia tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Você lê a palavra, Deus fala com você. Bíblia não é caixa de sorte, Bíblia não é você abrir a Bíblia assim de qualquer maneira para Deus falar com você, não é nada disso. Mas eu abri na minha falta de sabedoria e de conhecimento. Olha o que disse a palavra de Deus aqui. Isaías 28 diz assim: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo único glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale daqueles que são vencidos pelo vinho.
Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, e como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade impetuosa de águas que transbordam violentamente, e a derrubará por terra. O que eu entendi com isso, Deus falando comigo? Que Deus levantaria o seu Espírito Santo, para que Ele pudesse quebrar, derrubar, destruir todo o mal que estava acontecendo na minha vida. Eu criei nisso no meu coração, e isso se cumpriu na minha vida, tem se cumprido e vai se cumprir para todo sempre, no nome de Jesus Cristo. Quantos concordam com isso? Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Pastor Roberto, leia aí, por favor, 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, e essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Amém. O que é isso? Nós estamos hoje não da maneira como Deus quer. Você caminha hoje não da maneira como Deus deseja. Mas é como se você pegasse, você já fez isso na escola, no lugar onde eu fazia aula, talvez eu era o pior aluno, péssimo. Fazia aula de desenho. Tipo assim, você senta numa roda, alguém põe você vai desenhar isto aqui. Você vai desenhar esta caixa. Quem está sentado aqui tem essa perspectiva. Quem está sentado de cá vai ter essa perspectiva. Quem está sentado aqui vai ter outra perspectiva. E eles falavam, e todo lugar que eu tentava, nunca conseguia sair uma caixa desse jeito. Mas esta caixa era o molde, o modelo. Alguém conseguia desenhar muito melhor do que eu. A professora era mestre, desenhava com a perfeição a caixa. O que Paulo está dizendo aqui? Nós hoje ainda não somos aquilo que é da vontade de Deus, mas Deus tem um modelo, tem um molde. Ele está olhando para aquele molde e fazendo isso na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Talvez hoje você ainda está com uma imagem deformada daquilo que você será, mas se você continuar em santidade ao Senhor, isso vai ser cada vez mais fazendo, e a sua imagem vai sendo transformada de glória em glória, porque a presença do Espírito e de Jesus na nossa vida é que faz essa diferença. Amém? Vamos ler todos juntos esta frase aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. É uma verdade, sim ou não, irmãos? Quando eu me converto, a Bíblia diz que de uma maneira extraordinária, miraculosa, Deus nos tira do mundo, mas a partir daí, a santificação é quem vai fazer com que o mundo é tirado do nosso coração, do meu coração, do seu coração. É com caminhado dia a dia, e que isso vai sendo feito na nossa vida. Conceitos de santificação, separação por Deus, separação para Deus, na sua revista 1:1. No Antigo Testamento, 3 palavras eram principalmente usadas. A primeira, kadosh, que é do hebraico, significa santo. A segunda, kadash, que também do hebraico significa santificar. E a terceira, kodesh, que também significa, outro tipo, significa santidade. O que era no Antigo Testamento, quando usava essas 3 palavras?
Deus tinha para o seu povo, talvez não tão individual como é hoje, mas Ele queria que a sua nação, a nação de Israel, fosse uma nação santa. O que era isso? Era uma nação separada. Ser santo é separado, é tirado à parte, tirado do meio do mundo. O que Ele queria que a nação fizesse, Israel fosse? Que Israel fosse para as outras nações gentias, que ele fosse testemunho da glória de Deus. E agora dentro da sua nação, dentro da nação, o que Deus fez? Ele pega e separa das 12 tribos, ele separa a tribo de Levi, para se tornarem as pessoas separadas ali dentro, para algo específico, adorar a Deus, e fazer com que fosse executada ali a adoração no meio do povo. Os levitas eram que conduziam o tabernáculo no deserto. Os levitas carregavam as arcas, as coisas espirituais eram através da vida dos levitas. Eles ministravam o louvor, ministravam a palavra, ministravam o ensino da palavra de Deus no meio do povo. Por quê? Porque Deus separou então uma turma ali do meio de uma quantidade. O que Deus faz no nosso meio? Deixa eu passar aqui. No Novo Testamento, ágios significa santificação, separado para Deus. 1 João 2, 15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque, olha só, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas de quem? Do mundo. O que é o mundo? O que é o mundo? Ah, pastor, o mundo é o que eu estou vendo, as estrelas, o sol. Não. Não é esse tipo de mundo que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando de uma palavra que chama cosmos, que está dizendo o quê? Algo que é muito diferente. O mundo, talvez para nós entendermos melhor, o mundo é tudo aquilo que Satanás se coloca à frente dos projetos das coisas de Deus. Por exemplo, a medicina pode ser mundana? Pode. De que maneira? Quando se levantam médicos, levantam as maus pessoas, levantam as pessoas que trabalham na área médica, na área da saúde, fazem abortos, fazem as coisas, está fazendo o quê? São pessoas que estão fazendo o papel de Satanás, ou seja, sendo usadas pelo diabo. Então isso significa mundo. O que é a concupiscência dos olhos? O que é a concupiscência dos olhos? Alguém me diga, o que é concupiscência dos olhos? Ver coisas imorais, imundas. Ou seja, concupiscência é o quê? É um desejo. É um desejo grande, um desejo sem controle. O que ele está dizendo? Que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não é de Deus. Desejos exagerados em todas as áreas da nossa vida não são de Deus. A medicina pode ser usada, meios de comunicação pode ser usado. Será que as redes de televisão são do diabo? Não, é claro que não são do diabo. São de pessoas. Será que a programação é do diabo? Não é do diabo, mas está sendo instrumento e usado pelo diabo às vezes. Por quê? Em que a televisão é do mundo? Quando é que a TV, os meios de comunicação, rádio, jornais, podem ser considerados do mundo? É quando elas partem para as famílias serem desestruturadas. As novelas que você vê são novelas que ditam regras para adolescentes, pré-adolescentes, para não estarem respeitando os seus pais. O que as novelas dizem? Dizem que duas pessoas do mesmo sexo
quando se beijam, isso se torna normal, é uma coisa natural. Isso, na primeira vez que você viu isso, na primeira vez que você ouviu isso, você se tornou talvez e se ficou de uma maneira que te chocou. Você sentiu nojo, você às vezes sentiu que aquilo era uma aberração, quando você viu isso há 10 anos atrás, numa televisão, às vezes mostrar isso. Mas por que hoje não te choca tanto mais? Exatamente. Por que quando você compra um carro novo, zero, hoje não existe isso mais, mas antigamente as pessoas queriam mostrar que o carro era novo, elas não colocavam nem placa. A gente comprava o carro, não quero placa, eu quero os 30 dias para ficar sem placa. Você colocava um adesivo, pegava lá no Detran, uma autorização de transitar, colocava no vidro lateral do carro e transitava 30 dias com seu carro sem placa. Todo mundo que olhava para você sabia que comprou um carrão zero. Tinha gente que não tirava nem o plástico do banco. Olha que coisa horrorosa. Nem os plásticos do banco não tirava para falar que o carro era novo. Quando você comprava esse carro, o que você entrava dentro do carro você sentia? O cheiro, meu Deus, cheiro de carro novo é bom demais. Cheiro de plástico, aquele trem gostoso. E você entrava assim, você se sentia super, né? Meu Deus, eu sou demais. Você com aquele cheirinho de carro novo. Aí passava uma semana, passava 15 dias, passava um mês, e você começava a não sentir mais o cheirinho de carro novo no seu carro. Sim ou não? Mas o cheiro estava lá. As pessoas de fora que entravam no seu carro falavam: nossa, mas esse carro está com cheiro de novo. E você: não estou sentindo mais não. Por quê? Porque o seu organismo tinha acostumado com aquilo. O cheiro já não te fazia diferença mais na sua vida. O que televisão, rádio às vezes tem feito conosco para tirar a nossa santidade? Elas têm colocado coisas mundanas que a gente vai vendo. E você assiste novela Jorge, assiste novela fulano de tal, e está vendo o demônio ministrar, entrar a cavalo dentro da sua casa, ministrando, e você: salve Jorge. E você vai acostumando, pensa: gente, isso não faz mal nenhum não, que coisa boa. E passa um dia, não faz mal, passa 2 dias, não faz, passa 5 meses, passa 6 meses, passa 1 ano, você já acostumou. Aquilo já não te toca mais. Aquilo não faz diferença mais na sua vida. Por quê? Porque a sua mente que é para ser mente de Cristo, está acostumada com as coisas mundanas. Vamos para frente. Pastor Roberto, vê aí Levítico, 1 Pedro 16, 12. 1 Pedro 1, 16. Conceito, continuando os conceitos. 1, 2. Identificação com o Senhor. É um conceito de santificação. Quando eu me identifico com Ele, eu estou me tornando ou estou buscando a santificação. Outro sentido da palavra santificação: distinguir daquilo que é o quê? Comum. O que é santificação? É no meio de 1000 pessoas, 100 pessoas, uma multidão.
Deus escolher você, Deus escolher a sua casa, Deus escolher a sua família, Deus escolher um projeto que você tem, Deus escolher um sonho que você tem para ser colocado em prática diante de uma multidão. O que é isso? Se Deus tiver que escolher e fazer alguma coisa na nossa vida, Ele vai escolher entre nós. Se Deus quiser colocar políticos bons aqui em Goiás, em Goiânia, e se Ele quiser que esses políticos sejam santos, será que Ele vai procurar esses políticos lá no centro espírita? Lá no quem está mexendo com droga? Lá na macumbaria? Não, Ele vai procurar aonde pessoas estão em santidade ao Senhor. E Ele vai achar quem? Tem que achar eu e você. Por que Jeremias fala, e busquei dentre eles um homem, que estivesse tapando a brecha, que estivesse perante mim, tapando o muro por esta nação, mas ninguém achei. Por quê? Porque ele fez uma pesquisa um dia, querendo pessoas que fossem usadas por ele, santas, e não achou ninguém. Será que se Deus precisar de alguém santo, separado, no nosso meio, hoje, será quantas pessoas que Ele vai poder estar usando? Pastor Roberto, por favor, leia Levítico, 1 Pedro 1,16. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo, porque eu sou santo. Quem é que disse isso? Quem é que disse isso? Diga Deus. Ele disse isso quando? Lá no Antigo Testamento. Ele estava falando em santidade. Ele não estava falando para ser Palmeiras, não estava falando para ser Corinthians, não estava falando para ser santos. Ele está falando em santidade, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, ele está dizendo, olha, seja a maneira como você me vê, seja a imagem que eu estou refletindo em você. Se eu estou tão próximo de você, eu vou refletir a imagem que você consegue ver. Mas se você estiver distante, que imagem que você vai estar conseguindo ver? Quando é que a santidade de Deus tem nos afetado? Afetado, que eu digo, para melhorar a nossa vida. Onde a santidade de Deus tem feito diferença na nossa vida, para nós olharmos para Deus de tal maneira, porque se eu estiver perto de alguém, eu vou querer, às vezes, se essa pessoa estiver fazendo coisas boas, estiver fazendo com que eu possa segui-la, com que eu possa ouvir as suas orientações, eu vou querer cada dia mais estar perto, próximo dessa pessoa, para receber mais. Se eu estou distante de Deus, eu não vou receber nada. O que eu recebo é um coração frio, gelado, um coração que não tem capacidade mais de sentir prazer nas coisas espirituais. Um coração que se choca quando eu vejo alguém, às vezes, operar um milagre. A primeira coisa que vem na minha mente é: será que isso não é uma farsa? Não é uma trapaça? Será que isso não é trem combinado? Por quê? Porque eu não estou santificado, eu não estou próximo daquele que é santo, eu não estou refletindo a imagem daquele que é santo, mas eu estou na minha carnalidade, distante de Deus. O que é que eu vejo então? Os meus olhos, os meus ouvidos estão embotados, não conseguem mais ouvir, ver, sentir aquilo que passa ao nosso redor. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, o que nós plantamos, estamos plantando hoje, tem que ser fruto
para santificação. Enquanto nós temos fruto, nós vamos estar colhendo coisas boas aqui nesta terra. Aqui é onde nós vivemos, aqui é onde nós estamos, aqui é onde nós caminhamos, é que nós vamos estar colhendo esses frutos. E a Bíblia diz, e por fim, o quê? A vida eterna. Faz igual o Zé Crente, dá glória a Deus, aleluia. Eu vou passar mais rápido aqui, porque senão... Conceito da santificação. Viver justo e digno. Santificação implica mudança de vida. 1 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A perfeição de Deus. Pastor Roberto, leia por favor Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sede o quê? Perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu achei esta figura e achei interessante esta figura. Aqui, olhem para cá. Aqui está um crente. Aqui está um crente. Aqui atrás, nem todo mundo está vendo, esta bola aqui é um globo. Esta bola aqui é um globo terrestre. O que isto significa? Eu vi e imaginei isso, coloquei aqui. Se não for, é uma heresia, é uma conjectura, né? Mas eu achei esta imagem, vindo aqui esta pessoa com uma imagem do crente. Esta bola terrestre significa que ele está caminhando na direção oposta. É uma pessoa convertida, que está caminhando na posição oposta de quê? Do mundo. A pessoa, então, ela está de costa para o mundo. É alguém que está em santificação. É alguém buscando de Deus a santificação, e não só a santificação, mas aquilo que o pastor Roberto acabou de ler, dizendo aquilo foi palavra de Jesus, não foi palavra de ninguém, foi palavra de Jesus. Ele disse assim: sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai. Ou seja, a pessoa está aqui de costas para o mundo e está caminhando para onde? Está caminhando aqui, sei lá, para as entradas eternas, pelos portões das entradas eternas, está caminhando aqui em direção à cruz de Cristo, ou o que Cristo fez na vida dele, está caminhando pelas promessas que Deus tem feito na sua vida, executar. Ou seja, nós somos perfeitos, sim ou não? Só para a gente fazer uma enquete. Quantos perfeitos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos perfeitos nós temos aqui? Ninguém. Não achou ninguém. O que isso significa? Que nós temos que desistir? Não. Eu coloquei a imagem desse camarada aqui. Quem que é esse moço aqui? Xará meu. Carlos Slins. Quem que é esse moço? Simplesmente pelo 4º ano consecutivo, o homem mais rico deste mundo. Não é de Goiânia, não é do estado, não é do país, não é das Américas, mas o homem mais rico do mundo, pelo 4º ano consecutivo. A fortuna dele, avaliada pessoal, é de 73 bilhões de dólares. Para você entender um pouquinho o que é isso, Goiânia tem quantos habitantes? Só Goiânia não tem 1 milhão de habitantes, né?
Só a cidade tem 1.350.000. Quantas pessoas que moram mais ou menos em cada casa? Desse 1.300.000? 3, 4. O que é uma conta besta que eu fiz? Só para a gente entender. Se Goiânia tem 1.350.000 pessoas, aqui deve ter mais ou menos, sei lá, 400.000 casas. Vamos pôr, habitações. 400.000. Eu fiz uma continha básica. Uma casa de Minha Vida, custa R$100.000. Mais ou menos R$100.000. Com a fortuna que esse moço tem, dá para se comprar e construir 730.000 casas dessa. Ou seja, Goiânia inteira, que se avistar de norte, leste a oeste, de norte a sul, construída de casa, tudo do meu xará aqui. É o homem mais rico do mundo. É um referencial para as pessoas que querem se tornar bilionárias. Será que todos vão se tornar bilionários? Não. Mas será que as pessoas devem desistir de seus sonhos? Também não. Será que todos nós vamos tornar como Cristo, a santidade que Cristo foi, será? Não. Mas será que nós devemos desistir? Não. Eu tenho que ter um alvo a seguir, e o meu alvo é Cristo. Se você quer ganhar dinheiro, você conversa com esse homem, não conversa com o Ike Batista, porque está quebrando, está ficando lá embaixo, o negócio está feio. Conversa com esse moço aqui, porque ele sabe como ganhar fortuna. Se você quer ir para o céu e ser santo, não conversa com esse aqui não. Fala com o papai, que está lá no céu. Ele é o modelo para você seguir, para você entrar no céu pelas portas. Aplauda o Senhor Jesus. Processo de santificação. Separação do cristão ocorre de duas maneiras. A primeira é posicional. O que é posicional? Um dia Deus, na cruz do Calvário, falou assim, morreu com seu sangue ali na cruz do Calvário, e disse assim: a partir de hoje, toda pessoa que me reconhecer e me ver como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai se tornar alguém que é santo. Sim, ponto. Ou seja, isso aí é uma coisa posicional. A outra coisa, a outra maneira de você se tornar a separação do cristão de duas maneiras. A primeira coisa, posicional. A segunda é de que maneira? Processual. O que é processual? O que é processual? Vai passando, vai correndo, vai caminhando e vai acontecendo na nossa vida. Eu coloquei aqui, a santificação é um processo que acontece por quanto? O que está escrito aqui? A santificação é um processo que acontece por toda a vida cristã. Vai chegar um momento que você é um vaso. Vai chegar um momento da caminhada que você vai trincar às vezes, vai rachar, vai começar a vazar o que tem dentro, vai começar a perder a essência. Você tem óleo do Espírito Santo derramado, às vezes você começa a perder essa essência e começa a caminhar erradamente. Aí você de novo conversa com o papai e diz assim: Senhor, me faz novamente aqui, põe a mãozinha em mim de novo, me coloca as mãos de novo aqui, me tira essas rachaduras. Às vezes dói, não vou falar para você, não vou negar não, às vezes dói, porque às vezes Deus tem que te colocar lá como que chama aquele negócio do oleiro? Na roda do oleiro. Porque quando o negócio está mole, o barro está mole, o coração está mole, é fácil de trabalhar. Aí você põe um pouquinho de água, o negócio vai e acontece, começa a fazer tudo de novo. Mas há momentos que o barro já endureceu, aí o barro já está muito duro, não tem como trabalhar desse jeito. Aí o que Deus faz? Ele pega a sua marreta santa, ungida,
abençoada, põe o vaso lá, e levanta a marretinha e pá! Espedaça o vaso para tudo quanto é lado. Aí é nesse momento que às vezes você chora, você dói, você grita, e você quer pular fora da roda do oleiro, que o negócio está ruim. Mas eu quero te dar um aviso: enquanto você estiver lá na roda do oleiro, e você olhar para o lado, o oleiro estiver trabalhando em você, fica tranquilo que vai sair um vaso muito melhor do que era antes. Em Cristo, no Espírito e pela palavra, um processo de santificação. Cristo, através do seu sangue purificador, olha só, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pelo Espírito Santo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. E a palavra de Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O processo constante, 2.2, aperfeiçoamento constante, é o único estágio da salvação que também depende do cristão para acontecer. Quem busca verdadeiramente a santificação, anseia por conhecer cada dia mais, ou melhor, a Deus. Tem uma escada aqui, mais outra escada. Eu gosto de usar esses exemplos simples, para que a gente possa entender. Nesta escada, às vezes a gente começa, para nós termos um arrependimento da nossa vida, nós precisamos a Bíblia diz que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não é do tamanho, mas da qualidade que um grão de mostarda tem. Esta fé nos leva ao arrependimento. O segundo passo, depois do arrependimento a pessoa se converte, como eu e você, um dia nós convertemos. Os nossos pecados são perdoados, há perdão para a nossa vida, nós sentimos paz. A Bíblia fala que nós temos paz então com Deus, porque os nossos pecados foram perdoados. Aí começa um outro processo na nossa vida, é a regeneração, ou seja, é aquilo que o Nicodemos não entendeu lá, que Jesus falou assim: ora, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode. Nicodemos olhou para os seus pés, olhou para sua cadeira, um homem de posse, um homem de conhecimento, um homem intelectual, uma autoridade eclesiástica maior que existia, e Jesus fala para ele coisas simples: se você não nascer de novo, você não pode andar comigo. E Nicodemos olha para ele, talvez olha para a sua sandália e diz assim: gente, eu não posso, meu sapato é de couro alemão, como é que eu vou andar com esse homem? Esse homem anda pelos desertos da vida, vai sujar meus pés tudo, vai botar calo. Gente, esse homem está falando de andar com ele, eu sou homem de ar-condicionado, eu não posso, meu negócio é direção hidráulica, carrão, ele anda de jegue. E Jesus falou: você não serve para andar comigo, porque todo aquele que para andar comigo tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É regeneração, essa regeneração que vem de Deus também para a nossa vida. Justificação, você é justificado, os seus pecados agora, Deus te tornou justo, não é que você presta não, é a justificação de Deus. E depois fala o quê? Depois da justificação, venha a santificação para a nossa vida. Depois da santificação, aí sim, vem a última coisa que também independe de nós, que é a glorificação, feita através da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E esta glorificação aí nós não teremos mais, os nossos corpos já não serão os mesmos, nós já não estaremos mais aqui, mas nós estaremos morando para sempre com Ele, pela toda a eternidade. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais luta, não vai ter mais dificuldade, mas nós vamos ter a alegria de viver a eternidade para todos sempre com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Eu colocar mais essa aqui e já estou terminando. Dedicação, o que é a finalidade da santificação? Primeira coisa, dedicação irrestrita ao Senhor. De que maneira que isso é feito? Através da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito, através de todo o nosso ser.
Primeiramente, diz assim, olha aqui, a sua mente tem que ser dedicada e restrita ao Senhor. Primeiro, Romanos 12, 2, e não sede conformados com esse mundo, mas sede o quê? Sede o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também falando da mente, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A mente. Isto aqui é a mente. Você que está olhando aqui, você está enxergando melhor aqui. O que é isso aqui? É um passarinho fazendo ninho na cabeça de alguém. Tem um ditado que diz: nós não podemos impedir os pássaros de andarem em cima das nossas cabeças, mas nós podemos impedi-los de fazerem ninho nelas. Eu já vi falando até diferente. Nós não podemos impedir que um urubu faça cocô na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que esse bicho venha fazer ninho na nossa cabeça. O que significa isso? Nós não podemos impedir que o diabo ande ao nosso derredor, atacando a nossa mente com todo tipo de coisas, mas nós podemos impedir com que o diabo venha mais uma vez morar, habitar na nossa vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Vamos ficar de pé. Tá bom. Eu creio que você entendeu o que a gente tentou passar aqui nesta manhã. Se você não entendeu, talvez não seja culpa sua, talvez o professor não soube talvez explicar direito, mas quem sabe a gente possa depois conversar e você possa entender melhor. Coloca a sua mão assim no seu coração, ou melhor, põe na sua mente. Nós estávamos falando de mente. Vamos orar nesta manhã, pedir que a gente possa ter uma mente santa, um coração santo, pedir com que as coisas desse mundo não façam morada na nossa mente, pedir com que o nosso coração possa ser quebrantado de tal maneira que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco e nós entendermos o que Ele quer que a gente faça. Vamos orar. Ore também você. Amado Deus, nós queremos nesta manhã te louvar, te agradecer, ó Pai. Ó Deus, obrigado por todas as coisas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira especial. Nós nos regozijamos por ouvir a Tua palavra. Nós nos atentamos para aquilo que é para o Senhor perfeito, agradável, puro, ó Pai. Nós queremos ser na nossa vida, Deus, referencial, porque o Senhor é quem tem feito isso em nós, tem trabalhado em nós. O Senhor tem sido o oleiro, o Senhor tem sido cada vez mais o artista que tem trabalhado na nossa vida. Nós somos pedras puras às vezes, mas o Senhor tem descoberto em nós, ó Deus, diamantes que podem ser lapidados e que venham ser transformados, ó Pai. Deus, que o nosso caminhar em santificação, ó Deus, não possa ser interrompido de maneira alguma. Nós queremos crescer, como diz a Tua palavra, nós queremos entrar no céu, e a Tua palavra nos diz que seguimos a paz com todos, e a santificação, sem a qual nenhum de nós entraríamos no céu e veríamos o Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas decisões, ó Pai. Nos ajudas a ter temor, a ser tementes ao Senhor, a entender, ó Pai, que nós não somos desse mundo, mas o Senhor nos separou de toda coisa mundana, para que nós possamos testemunhar das coisas grandiosas, maravilhosas, que o Senhor tem feito, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer com que sejamos testemunha, sem abrir às vezes a nossa boca, ó Pai. Nós queremos falar do Senhor, do Teu amor, do que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, amém. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar cada um dos amados irmãos em Cristo Jesus.
Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.